Boa noite a todos. Como o Pedro explicou, nós estamos mudando um pouquinho o nosso método de trabalho. Então eu não vou falar inteiramente do capítulo 1. Nós vamos esmiuçar mais cada capítulo sem necessariamente seguir a ordem. Significa que nós não vamos esgotar primeiro o capítulo 1 para passar para o 2. Nós vamos um dia tratar um tema do capítulo 1, um dia um do capítulo 2 e assim por diante. Depois a gente volta no capítulo 1, no próximo tema, no capítulo 2, próximo tema, então não se preocupem muito com a ordem. Hoje nós vamos começar pelo começo. Capítulo 1, itens 1 e 2, cujo título é Moisés, e que traz para nós ensinamentos a respeito dos 10 mandamentos e do trabalho que Moisés precisou empreender para apresentar essas leis ao seu povo. Então, para a gente começar, eu gostaria de lembrar algo que disse Jesus. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele disse o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, que lei era essa, tão importante assim, para que Jesus insistisse sobre o fato de que ele não veio destruí-la, mas cumpri-la integralmente? Essa pergunta é o que nos traz ao tema da noite. E é essa pergunta que vai nos enviar muito distante no tempo. Nós vamos voltar no tempo para compreender a importância e o valor e o significado dessas leis tão antigas aplicadas nos dias de hoje. Então a nossa conversa começa aproximadamente entre os séculos 16 e 17 antes de Cristo. Nesse tempo, o flagelo da fome assolava a região da Palestina. Nessa região vivia o povo hebreu, que tinha herdado aquela terra, a terra prometida, por Deus a Abraão. Mas embora aquela terra tivesse sido dada a eles pelo Senhor, eles estavam morrendo de fome e precisavam sair daquele lugar o quanto antes. E naquela época crescia a fama de que o Egito era capaz de prover a todos eles aquilo que eles precisavam. Então, eles saíram da Palestina e migraram numa migração de massa até o Egito, e lá chegando sofreram, porque a eles foi imposta uma carga de trabalho muito pesada. Eles foram explorados pelos poderosos egípcios. Mais ou menos 400 anos depois dessa grande migração, o povo hebreu já tinha se multiplicado enormemente. Era uma grande população e isso começou a inquietar o faraó. Ele ficou preocupado porque aquele povo crescendo demais poderia ganhar força e se revoltar contra o seu poder. Então ele resolveu acabar com essa história, diminuir um pouco a influência desse povo. Então ele começou aumentando o valor dos impostos que ele cobrava daqueles trabalhadores, que já não ganhavam praticamente nada, e aumentou também a carga de trabalho. Mas isso não adiantou, não fez muita diferença para eles. Então, em seguida, o faraó ordenou às parteiras das mulheres hebreias que toda vez que elas tivessem um menino, que matassem esse menino. Mas as parteiras tinham medo de um castigo divino e não matavam as crianças. Então o faraó só viu uma solução. Ele soltou um decreto expresso. Toda hebreia que tivesse um menino era obrigada a atirar esse menino no rio Nilo. Não tinha escolha. Quando isso aconteceu, o casal Amram e Joquebede, um casal hebreu, já tinha 2 filhos, a menina Miriam e o menino Arão. E nessa época Joquebede ficou grávida de novo. A criança nasceu e era um menino, e ela, logicamente, como é de se imaginar, não tinha coragem de jogar seu próprio filho no rio, e numa atitude corajosa, sem medo de ser punida pelo faraó, resolveu esconder o menino em casa. E assim ela fez,
Mas quando o menino completou mais ou menos uns 3 meses, foi ficando difícil e ela, com medo, resolveu tentar a sorte. Para que o menino não morresse, aconchegou a criança num cesto e colocou o cesto à beira do rio, no meio do junco, daquela vegetação aquática. E deixou lá perto da criança a filha dela, a Miriam. Pediu que a Miriam vigiasse. Pois nessa hora ia passando por lá a filha do faraó com as suas servas, que ia se banhar no rio. E ela acabou encontrando aquela criança no cesto. Olhou o rostinho do bebê, ficou muito tocada, queria protegê-lo, e nessa hora Miriam, muito esperta, veio correndo e se aproximou da filha do faraó e ofereceu a ela que poderia buscar uma mãe hebreia para alimentar aquela criança, que fisicamente era evidentemente hebreia. A filha do faraó aceitou a oferta e Miriam foi correndo buscar sua própria mãe, a mãe daquela criança, sem que a filha do faraó soubesse, para cuidar do bebê. E a filha do faraó, a princesa, pediu então a Joquebede que ficasse com aquele menino até que ele crescesse um pouco mais, que ele tivesse alguns anos de idade. E depois que ele já estava crescidinho, Joquebede levou aquele garotinho para a filha do faraó. E ela deu a ele o nome de Moisés, que significa aquele que foi retirado das águas. Sob a tutela da princesa, Moisés, embora fosse hebreu, pôde receber todos os ensinamentos iniciáticos dos egípcios que não eram divulgados para o povo comum. Mas Moisés tinha um físico claramente hebreu, completamente diferente dos egípcios, então todo mundo sabia que ele tinha sua origem naquele povo. E ele também tinha mantido contato com a sua família de sangue, afinal de contas cresceu ao lado da sua mãe de sangue, e ele tinha o hábito de visitá-los de vez em quando. E uma certa vez, indo até a sua família, ele viu um feitor egípcio maltratar um trabalhador hebreu. E para defender aquele que tinha o mesmo sangue que ele agrediu o egípcio e acabou matando. E escondeu o seu corpo, acreditando que ninguém tinha visto o que ele tinha feito. No dia seguinte, ele estava novamente perto dos trabalhadores hebreus e viu um hebreu mais forte tentar agredir um mais fraco. E resolveu impedir essa agressão. E este, o homem mais forte, perguntou para ele: Moisés, por que você se considera juiz sobre nós? Por acaso você pretende me matar como matou aquele egípcio? E aí Moisés ficou com medo. Afinal de contas, o que ele tinha feito não estava oculto. O faraó, que tinha ciúme de Moisés, já que Moisés tinha se infiltrado na família dele, ficou sabendo da história e resolveu aplicar a pena de morte em Moisés, porque ele era, afinal de contas, um hebreu matando um egípcio. Moisés, com medo, fugiu para outra terra. Chegando nessa terra, conheceu um sacerdote, conquistou a confiança dele e algum tempo depois se casou com a filha desse sacerdote. E numa determinada ocasião em que ele tomava conta do rebanho do sacerdote, ele passava perto de um monte e viu um arbusto que brilhava, que ardia como se estivesse em chamas, mas que não estava se consumindo, não estava sendo realmente queimado. É porque estava ali um mensageiro de Deus, que se identificou a Moisés como sendo o próprio Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os patriarcas do povo hebreu. E ele disse a Moisés que conhecia os sofrimentos dos hebreus no Egito e que Moisés deveria ser o libertador daquele povo. Ordenou a Moisés que voltasse ao Egito sem medo, se apresentasse aos hebreus como seu líder, o seu libertador, fosse até o faraó e ordenasse ao faraó que deixasse que todos partissem. Moisés ficou inseguro, lógico. Ele não acreditou que pudesse conduzir o seu povo. Então,
ele recebeu poderes de Deus para que tivesse uma capacidade de convencer as pessoas. Ele pegou uma vara, sob ordens de Deus, jogou a vara no chão e essa vara se transformava em cobra. E ele esticava o braço para pegá-la e ela se transformava em vara novamente. Ele enfiava a mão dentro das suas vestes, quando tirava a mão estava leprosa. Depois ele enfiava a mão dentro das vestes de novo, tirava a mão estava sã novamente. Então, com essa capacidade de impressionar, Moisés deveria se sentir seguro para se aproximar tanto do faraó quanto do seu povo. Mas ele ficou hesitante. Ele disse ao Senhor que ele não tinha eloquência para falar ao seu povo. E o Senhor lhe disse, então, utilize-se da ajuda do seu irmão mais velho. Eu te transmitirei as mensagens, você as passará a Arão, e Arão apresentará tudo isso ao povo. E assim, Moisés voltou ao Egito, e com a ajuda de Arão, o povo hebreu acreditou que ele era o seu libertador, e junto com Arão ele foi até o faraó, dizendo que era para o faraó libertar aquele povo. O faraó não deu muita atenção, e como vingança aumentou a carga de trabalho que aplicava aos hebreus. Moisés ficou em conflito com Deus, porque ele fez o que Deus mandou. E na verdade isso causou mais sofrimento ao invés de libertar o povo. E Deus disse a Moisés que persistisse, que ele estaria ao seu lado, e que a cada recusa do faraó, ele o puniria. Foi assim que através das muitas tentativas de Moisés, as 10 pragas atingiram o Egito, desde o rio ensanguentado com os peixes mortos, até a morte de todos os primogênitos da nação egípcia, inclusive do primogênito do faraó. Isso causou ao faraó um grande sofrimento e ele queria mais era se ver livre daquele povo. Mandou que fossem embora e eles partiram. O faraó depois tentou perseguir, mas eles conseguiram escapar atravessando o Mar Vermelho. Após mais de 400 anos de escravidão, estava chegada a hora da liberdade para aquele povo. Eles deveriam rumar novamente para a terra prometida. Mas Moisés tinha que liderar mais ou menos 600 mil homens e suas famílias e os seus rebanhos. Era uma tarefa complicada. Todos eles tinham nascido em condições de quase escravidão. Eram pessoas rudes, de sentimentos baixos, pessoas grosseiras e que viviam ainda sob a sombra de alguns instintos primitivos, não tinham muita consciência de justiça nem de respeito ao próximo. Mas, como grande governante que era, Moisés decidiu não ir diretamente para a terra prometida. Ele entendeu que era necessário educar aquelas pessoas primeiro e decidiu peregrinar pelo deserto. Por um período de 40 anos, ele esperava substituir as gerações mais velhas e acostumar as mais novas com as leis que ele deveria apresentar a elas. Ele queria desenvolver a fé dessas pessoas no Deus único, o Deus de Abraão. E num determinado momento, quando eles estavam acampados no deserto do Sinai, eu esqueci de mostrar para vocês essa imagem ilustrativa bonitinha, mas eles estavam acampados no Sinai, em frente a este monte, e Moisés foi até o topo desta montanha, o Monte Sinai, para receber instruções divinas. E lá, no cume do Monte Sinai, foi que ele recebeu a revelação dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Deus, que compõem o Decálogo. O Decálogo é um conjunto de leis divinas que reforça a ideia do Deus único e que apresenta regras de conduta para que nós possamos viver respeitando o nosso próximo. Mas ele estava escrito em termos que se aplicavam àquele povo daquela época. Em algumas partes a gente vê menções a rebanho, a servos, etc.,
mas a gente precisa entender o que isso significa para nós nos dias de hoje. Como isso nos diz respeito? Qual o valor desses mandamentos tão antiquados? Allan Kardec diz que, embora Moisés tenha preparado 613 leis, as únicas divinas são essas 10. As outras 603 foram criadas segundo a necessidade para que ele pudesse governar aquele povo, a princípio tão desorganizado. E que essas 10 leis são de todos os povos e de todos os tempos, justamente porque governam as relações do homem com Deus e dos homens entre si. A respeito destas leis, André Luiz diz o seguinte: desde essa hora, o conhecimento religioso baseado na justiça cósmica generaliza-se no âmago das nações, porquanto através da mensagem de Moisés informa-se o homem comum de que perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um Pai único. E desde então, já se passaram mais de 3.000 anos, e muitas vezes nós temos dificuldade de entender o que Deus espera de nós e dificuldade de respeitar o nosso próximo e principalmente de nos enxergarmos como irmãos. Basta que o outro discorde de nós para que a gente já coloque uma barreira. Mas os 10 mandamentos, por isso mesmo, não podem nunca ser desprezados. Não devem ser também deturpados. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, faz um paralelo entre o que está... Não um paralelo, mas uma tradução daquilo que está escrito nos 10 mandamentos para uma linguagem mais atual. E nós vamos dar uma olhada nisso agora. Vamos passar um por um os 10 mandamentos e ver como André Luiz os traduz para nós. Então, o primeiro mandamento diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo André Luiz, isso significa consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Então, amar a Deus não significa glorificá-lo a todo momento, através de palavras exageradas, de orações prolongadas. Reconhecendo em Deus a nossa divina origem, nós devemos amá-lo, buscando produzir aquilo que nós podemos produzir de melhor, buscando ser aquilo que nós podemos ser de melhor, porque todos nós trazemos no nosso âmago uma centelha divina. Amamos a Deus respeitando a sua criação, toda ela, vivendo com ela em fraternidade, não só as pessoas, mas todos os seres e toda a natureza que Deus criou. O segundo mandamento diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou nas palavras de André Luiz: precata-te contra os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Então nós temos ainda, já trazemos de longa data de outras encarnações, a tendência de tentar humanizar Deus, representá-lo por coisas materiais, ou de nos apegarmos a ídolos, a imagens, a superstições, a amuletos. E é isso que nós devemos superar. Nós precisamos valorizar a essência divina. E mesmo que não sejamos capazes de compreender essa essência, devemos evitar tentar reduzi-la às nossas dimensões ainda muito inferiores. Esse segundo mandamento, para alguém que tenha frequentado a Igreja Católica, talvez veja uma diferença. Para a Igreja Católica ele faz parte do primeiro, e a divisão é diferente. E o Espírito Emmanuel explica no livro O Consolador que, na verdade, esse é o segundo mandamento, que pela origem da Igreja Católica em Roma foi mascarado por causa da tendência, do hábito que aquele povo tinha de cultuar imagens. Então,
como uma forma de contornar isso, ele ficou por trás do primeiro mandamento, mas este é o verdadeiro, segundo Emmanuel. O terceiro diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E André Luiz traduz dizendo: abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza de teus julgamentos. Então, isso é muito simples. Quantas vezes nós já usamos a expressão: olha, não faz isso porque Deus te castiga. Ou faz alguma coisa para mim pelo amor de Deus. Ou em nome de Deus. Se a gente olha para trás na história, um pouco mais distante, quantas atrocidades foram cometidas e justificadas pelos homens como se fossem a vontade de Deus. O nosso julgamento é muito inferior, muito imperfeito, e o de Deus é perfeito e justo. Por isso não devemos rebaixar Deus também ao nosso julgamento limitado. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isso está baseado na ideia de que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus teria repousado, o que é uma figura alegórica. Mas o que isso quer dizer é o seguinte: recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Então, nós temos até hoje muitas religiões que seguem à risca essa recomendação bíblica. Para algumas pessoas, seja no sábado ou no domingo, elas não podem fazer nada. Para outras, isso é completamente ignorado. As pessoas se enchem de obrigações, compromissos, atribulações e não param nunca para pensar no que estão fazendo, para fazer uma oração, se dedicar para alguma coisa de espiritual. O que a gente precisa fazer, segundo o que diz André Luiz, é parar às vezes um pouco e meditar, olhar para dentro de nós, ou orar elevando o pensamento para a gente entender as lições que a vida nos proporciona, que vem até nós pela própria lei de causa e efeito. Nessa reflexão, ou no estudo de algo de espiritual, nós vamos entender melhor porque as coisas são como são. Isso não significa que tal ou tal religião deve ser praticada. Não existe uma que é melhor que a outra, mais apropriada que a outra, desde que todas elas conduzam o homem ao bem. Isto aqui significa que nós devemos dedicar uma parte do nosso tempo ao lado espiritual da nossa vida e praticar isso de forma disciplinada. Por exemplo, para nós que somos espíritas, não só vir aqui, mas praticar o culto do Evangelho no lar, com disciplina, no mesmo dia, toda semana, na mesma hora, nesse mesmo dia. Isso faz uma diferença muito grande. O 5º mandamento diz que nós devemos honrar ao pai e mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa terra que ele está falando era a terra prometida para o povo hebreu. Para os nossos dias, significa dizer que devemos lembrar de que a dívida para com os nossos pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Ou seja, não podemos pagar esta dívida. Por quê? Porque a nossa evolução espiritual passa pela necessidade de vivermos diversas reencarnações. Ora, quem dá a vida é Deus. Mas quem faz com que isso se concretize materialmente aqui na Terra é a união física dos nossos pais. Sem eles não seria possível a nossa reencarnação. E se nascemos por eles, é porque algum vínculo temos, e nós lhes devemos respeito, carinho e atenção. Nem que seja simplesmente por nos terem dado a vida. Então, honrar a pai e mãe, depois que o tempo vai passando, significa também não nos afastarmos deles,
Eles cuidaram de nós quando éramos frágeis. Eles vão se tornando frágeis e nós devemos cuidar deles. Estar presentes quando a velhice chega. Não abandoná-los, entregá-los a asilos e esquecê-los lá. O 6º mandamento é curto: não matarás. Esse pra gente parece bem óbvio, porque eu acredito que no estágio em que nós nos encontramos, não andamos matando ninguém por aí. E André Luiz diz: responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. O importante é a gente ter em mente que esse não matarás se aplica também para os casos de suicídio, para os abortos, para a prática da eutanásia, se aplica às nações que ainda praticam a pena de morte, porque, como já foi dito, o nosso julgamento é limitado, incompleto, e somente Deus é capaz de julgar a hora de cada um partir, inclusive a nossa própria hora. O 7º mandamento diz: não adulterarás ou não cometerás adultério. E André Luiz vai dizer: foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso, o plano delituoso, emite ondas de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. Então a traição, o adultério, ele vai ferir a pessoa que foi traída em primeiro lugar. Se isso acontece num lar, de pessoas que têm filhos, vai ferir os filhos, vai prejudicar o desenvolvimento psicológico daquelas crianças e no futuro, mais cedo ou mais tarde, vai voltar sobre a própria pessoa, com o sentimento de remorso, com a culpa que ela vai carregar de ter prejudicado o caminho de todas aquelas pessoas. Muita gente troca os relacionamentos porque creem que o amor acabou, porque perderam o interesse, porque se casaram por alguma razão um pouco banal. A gente precisa honrar os nossos compromissos. E é aí que isso entra. O 8º mandamento diz: não furtarás. E André Luiz vai dizer: evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Eu acredito que a gente não roube também. Já avançamos um pouco. Mas quando a gente tenta levar vantagem, quando a gente tenta sair melhor que o outro, nós também estamos nos apropriando indevidamente de alguma coisa. E isso também configura esse furto que as pessoas não veem, mas a nossa consciência registra. E a lei divina, uma hora ou outra, vai agir sobre ela também. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E André Luiz diz: desterra de teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que se não transforme um dia em tropeço para os teus pés. Ora, Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, seja o vosso falar sim, sim, não, não. E ele falou que deveríamos ser francos, sinceros, verdadeiros, e tudo que se afasta disso, ou seja, a mentira, é de origem maligna. Se nós usamos da mentira para prejudicar alguém, para nos livrarmos de alguma coisa que nos seja incômoda, uma hora essas calúnias, essas mentiras vão ter uma consequência também sobre nós, porque isso não fica mascarado para sempre. Mentir ainda é um hábito, mesmo que seja mentirinha. Mas todo hábito ruim pode ser trocado por um melhor. Então, se a gente mente muito, às vezes, só para ficar bem na foto, a gente pode trocar essa mentira pelo silêncio. Já é um bom começo. Seria um hábito um pouco melhor do que caluniar ou prestar falso testemunho. E por fim, 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí eu não tenho jumento, não tenho boi, não tenho servos. Eles tinham naquele tempo. Mas isso significa, nos nossos dias, acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã.
é muito natural, justo, que qualquer um de nós queira melhorar as condições em que vive, seja do ponto de vista material ou espiritual. Mas cada um ocupa hoje a posição que lhe corresponde segundo os seus próprios esforços e segundo o merecimento que tem de acordo com a lei de causa e efeito. Se alguém vive melhor do que nós, segundo o nosso julgamento, é porque a pessoa necessita daquela experiência. Aquela experiência apresenta para ela um desafio que vai ajudá-la a crescer. Então, ter inveja dela, ter ciúme dela, cobiçar o que ela tem, não vai melhorar a nossa situação. Nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a nos resignar com a vontade de Deus. Encarar a experiência que Deus deseja que nós vivamos, mas a resignação não significa estagnar. Se a gente quer melhorar, a gente tem que fazer os esforços. Mas procurando focar principalmente naquele tesouro verdadeiro proclamado por Jesus, que é o que os ladrões não roubam e as traças não corroem, que são as virtudes que nos enriquecem na vida espiritual, que garantem a nossa felicidade futura, não a felicidade instantânea, que nos dará o bem-estar do outro lado da vida. Então, estes são os 10 mandamentos divinos que o grande médium Moisés transmitiu aos homens segundo a vontade divina. Muitas vezes Moisés titubeou, teve medo, desconfiou de Deus, duvidou que era capaz, mas ele não desistiu, ele seguiu em frente, voltou a retomar a sua confiança e fez o seu trabalho. São estes os 10 mandamentos divinos, a lei que Jesus falou que veio cumprir e não destruir. São estes mandamentos que ele resumiu em outras palavras, dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E são estes os 10 mandamentos que a doutrina espírita vem nos lembrar, porque são de todos os tempos, de todos os povos, e devem governar as nossas atitudes e até mesmo os nossos pensamentos para que a gente possa ser mais feliz, viver em mais harmonia. Então eu agradeço a atenção de todos, que Jesus nos abençoe, desejo a todos muita paz, peço desculpa por passar da hora, a gente ainda vai se acostumar com esse novo sistema, com o tempo. Então muito obrigado pela paciência também. Nós vamos fazer a nossa prece e vamos passar para os passos em seguida. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em coisas boas, deixar do lado de fora as preocupações do dia a dia, para elevarmos o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus. Divino Mestre amigo, nós aqui reunidos em Teu nome, te agradecemos por mais esta oportunidade. Agradecemos, Senhor, por termos a chance de estudar as Tuas palavras, os ensinamentos da doutrina espírita, que esclarecem aquilo que o Senhor ensinou, para que com o nosso próprio esforço aprendamos a viver melhor e a sermos mais felizes. Nós que aqui muito recebemos através das boas vibrações e do amparo espiritual que temos aqui nessa casa, queremos te pedir, Mestre, que abençoe aquelas pessoas que sofrem mais do que nós nessa terra. As crianças abandonadas e esquecidas em países onde o sofrimento é muito mais comum e banalizado. Aos idosos que são abandonados a casas de repouso, esquecidos por suas famílias. Oramos por aqueles que permanecem acamados, enfermos e que muitas vezes não têm acesso a tratamento. Oramos pelos que são presas dos muitos vícios existentes no nosso planeta e também pelos que vivem encarcerados, muitas vezes esquecidos e abandonados pela sociedade. Pedimos, Senhor,
pelos governantes da nossa terra, para que tenham mais harmonia e busquem mais a paz em seus corações e também através dos seus atos nos seus governos. Pedimos por fim, Mestre, que nos fortaleça perante as dificuldades da vida, que nos dê coragem, paciência e fé, e nos conduza em paz aos nossos lares, para que até lá cheguemos, levando um pouco de luz, um pouco de paz. Que assim seja.